Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias. O primeiro encontro dos futuros membros da Executiva Nacional do Partido em Formação de Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, acontece hoje. O presidente já disse que pode conciliar o seu cargo no executivo com o comando do partido. Mas existe a possibilidade de que o senador Flávio Bolsonaro, que também se desfiliou do PSL, assuma a presidência da nova sigla, como anunciou o porta-voz do governo, Otávio do Rego Barros. E ele destacou que, embora colocando-se à disposição, ele vê algumas dificuldades em sendo presidente, ou seja, líder do poder executivo, também levar adiante a direção desta nova legenda, mas não descartou esta possibilidade. A intenção já demonstrada pelo presidente e pela ala bolsonarista é que o Aliança pelo Brasil seja uma legenda mais à direita do que o PSL. Um manifesto divulgado pelos apoiadores do capitão e que pode fazer parte do estatuto mostra que a sigla terá um caráter nacionalista, preocupado com as pautas de costumes e centrada na figura do presidente. Afinal, o novo partido de Jair Bolsonaro poderá se tornar o primeiro em relevância da chamada ultradireita no Brasil? Ou será apenas uma legenda para exaltar a imagem de Jair Bolsonaro? Converso agora com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como vai? Tudo bom. É um grande prazer falar com vocês, todos os amigos aí do Estadão, enfim. Vitor, afinal de contas, né, pelos discursos do presidente Jair Bolsonaro, dos seus aliados, das pessoas que devem integrar esse novo partido, é correto a gente dizer que talvez esse seja o primeiro partido de ultradireita no Brasil? A gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver exatamente quais elementos do que seriam aí classicamente associados à extrema-direita vão estar contidos no discurso desse partido. Se for o que o presidente, especialmente os filhos do presidente, têm transparecido, a gente caminha para dizer que sim, embora acho sempre importante ressaltar que a gente teve na nossa história lá atrás, né, um movimento político muito relevante de extrema-direita, um movimento de inspiração fascista, né? E aí não é fascista de boca, é literalmente fascista, né? Era um movimento liderado pelo Plínio Salgado, que chegou a ser candidato a presidente, inclusive, no Brasil, que foi a ação integralista brasileira, né? Tinha lá seus ídolos, sua bandeira, enfim. Então, assim, não seria, na verdade, não vou dizer uma novidade. Talvez seja uma novidade, porque é uma forma diferente de fazer política, né? Qual é o impacto disso dentro da política brasileira, né? Ter um presidente de um partido de ultradireita? Então, a gente não sabe até que ponto se é o presidente que tem um partido ou o partido que tem um presidente, né? Enfim, a gente tem uma condição muito personalista desse processo político e que vem sendo, de uma certa forma, a marca da presidência de Jair Bolsonaro, né? Que é uma condição, de uma certa forma, jogar o sistema partidário para escanteio e fixar as suas estratégias políticas em uma relação personalista com a sociedade. Então, assim, eu não sei até que ponto a criação do partido seja suficiente para ter uma mudança no curto prazo, pelo menos na política brasileira. Agora, se, a exemplo de outros movimentos personalistas ao redor do mundo, se depois se institucionalizaram, por exemplo, tem o peronismo na Argentina, né? Tem outros movimentos que depois se institucionalizaram de alguma forma, e aí sim poderia ter um impacto de largo prazo, né? Do contrário, eu vejo que é simplesmente um novo veículo institucional para a presidência da República, para o grupo que está no poder, continuar com as suas estratégias políticas, né? Porque o PSL deixou de ser um veículo
para isso. Agora, nós temos mais de 30 partidos no país, seria mais um partido criado no Brasil. E eu pergunto, não teria onde encaixar a ideia ou os ideais dos aliados do presidente, do próprio presidente, em algum desses 32 partidos que existem no país? Olha, eu acredito que algumas das ideias não, porque a maior parte dos nossos partidos são, de fato, comprometidos com regras mínimas democráticas. E acho que o discurso de vários dos filhos do presidente já denotam alguns elementos que avançaram para bem longe das regras mínimas da democracia, né? Chama atenção aqui a mais recente alusão aí de Eduardo Bolsonaro ao AI-5, né? A defesa dele, né? De arbitrariedades que não cabem no sistema democrático. Então eu acho que, de fato, talvez a gente não tenha um veículo partidário que seja suficiente para abrigar algumas das ideias. Mas, certamente, política você não faz... eu gosto de falar, quando eu estou dando aula, enfim, que o governo representativo, né, o que a gente chama de democracia, enfim, o governo representativo ele é uma máquina de gerar insatisfação, porque... a essência dele é que nunca um sozinho está satisfeito com o resultado do processo político, né? Ele é resultado de diversas influências, de diversos interesses, de diversos pensamentos, enfim. Né? Essa pluralidade não deixa ninguém plenamente satisfeito, né? O que está acontecendo, na minha visão, é muito mais uma iniciativa personalista de pessoas, de um grupo, de uma família e de um grupo próximo associado a outros grupos talvez um pouco mais ampliados na sociedade, que tem um projeto muito particular e que tem uma visão da política que é uma visão que não tolera a negociação, não tolera o não radicalismo, não tolera aquilo que é a regra democrática, que é compor. Baseado nisso que você falou, então esse novo partido do presidente, ele corre o risco de ficar isolado no Congresso Nacional e mais, isso poderia prejudicar as futuras pautas do governo dentro do Congresso? Com certeza, né? Acho que assim, hoje em dia, quando a gente olha para a chance de uma pauta avançar, a gente tem que olhar não necessariamente a bússola não é necessariamente o que o governo quer. Mas sim, a gente tem que olhar o que esse grupo majoritário, o que essas lideranças desse grupo majoritário, aí destaco especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão indicando. Né? Os projetos que estão avançando, eles estão avançando em função da preferência do mediano, do legislador mediano. Então, assim, a preferência que está dada. Né? Não é as pautas, por exemplo, reforma da Previdência, enfim, essas coisas não estão avançando em função de um impulso do governo. Aliás, estão avançando apesar do que o governo tem feito. Vitor, gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês, especialmente, Gustavo. Um abraço a todos os nossos amigos e amigas ouvintes. O dicionário define ultradireita como um conceito genérico que designa um conjunto de partidos, agentes políticos e população que partilha doutrinas, ideologias, orientações ou princípios considerados mais à direita do que os tradicionais partidos conservadores. Em um tweet recente, Eduardo Bolsonaro escreveu: muitos conservadores no Brasil têm se interessado pelo Vox, partido da Espanha, que apesar de ser perseguido e chamado de extrema-direita pela imprensa, não para de crescer. Passei a segui-los aqui no Twitter também. O Vox, citado pelo deputado, é um partido espanhol considerado de ultradireita, que se tornou o terceiro maior partido do Congresso ao duplicar para 52 cadeiras a sua bancada. Pero no estábamos representados ni en los parlamentos regionales, ni en el Parlamento Europeo, ni en las Cortes Generales. Solo hace 11 meses. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. As propostas são basicamente as mesmas de outros partidos de ultradireita na Europa, como economia liberal, anti-imigrantes e nacionalistas. Mas esse crescimento não acontece somente na Espanha. Nas eleições para o Parlamento Europeu, realizadas em maio deste ano, o grupo de extrema-direita Identidade e Democracia dobrou sua participação, passando de 36 para 73 representantes. Com isso,
tornou-se o quinto maior grupo a integrar a instituição. A ultradireita também chegou no poder em 2010 na Hungria, em 2015 na Polônia, em 2017 na Áustria e em 2018 na Itália. Comincia con oggi un percorso che ci accompagnerà per i prossimi mesi per un'Europa diversa, per un cambiamento della Commissione europea, delle politiche europee. Além disso, em 2017, partidos de ultradireita conseguiram disputar o segundo turno de uma eleição presidencial na França e também entrar pela primeira vez no parlamento alemão. Como agem esses partidos na Europa e o que explica esse crescimento? As suas propostas coincidem com as do futuro partido do presidente Jair Bolsonaro? Converso agora com Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, um grande prazer. A gente está falando sobre a criação de um partido de ultradireita aqui no Brasil, né? No caso, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e que deve ter algumas características muito semelhantes aos partidos de ultradireita da Europa. Dá pra gente classificar quais são as diretrizes desses partidos e a forma como esses partidos eles atuam lá na Europa? De fato, assistimos nos últimos anos a ascensão na Europa. Podemos estender um pouco mais adiante, mesmo nos Estados Unidos e na América, alguns países da Ásia, de uma onda conservadora, que politicamente vai se organizar em partidos novos, ou partidos que já existiam, mas tinham, digamos, uma participação pequena, né, na vida política, mesmo no parlamento e muito menos no governo, né? E essa onda conservadora na Europa, ela tem um pano de fundo muito claro, que é uma reação ao avanço do que costumamos chamar de globalização, né? Que na Europa tem uma materialização que interfere no dia a dia, né, na vida do cidadão europeu de um modo geral, que é a União Europeia, né, que criou um ambiente de liberação econômica, liberação de trânsito, não é? Que se num primeiro momento parecia quase que hegemônica e consensual, com o passar do tempo, e principalmente com dois fenômenos também que precisamos destacar. Primeiro, a recessão econômica. E segundo, o aumento da imigração, não é? Com o agravamento de questões sociais, de guerra civil na África, no Oriente Médio. Esses partidos, eles ganharam um discurso, eles ganharam uma narrativa, né? E começaram a ter bons desempenhos nas urnas, né? Portanto, alterando quadros partidários tradicionais. Eu gostaria de dar um exemplo, né? Claro. que é a França, né? Tradicionalmente, nós tínhamos uma esquerda moderada, ancorada no Partido Socialista, que inclusive foi governo, não é? Em algumas ocasiões, e o partidos de uma herança de De Gaulle, partidos de centro-direita, que, juntamente com o Partido Socialista, se revezavam no poder, né? Com essas mudanças de cenário que eu descrevi há pouco, nós temos a ascensão dessa ala, desse segmento que a gente pode chamar, né, de uma ultradireita, né, de uma direita mais radical, né, por intermédio especialmente da Frente Nacional, que vai propor medidas rígidas de controle da entrada de imigrantes, o fechamento das fronteiras, vai, em algumas situações, não é, levantar a bandeira de enfrentamento à União Europeia. Acho que aí nós temos o nascedouro, não é, deste paradigma que, de alguma forma, vai atravessar
o Oceano Atlântico logo depois. Pelos discursos do próprio presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, dá para a gente classificar que eles sim se identificam muito com essa ultradireita europeia? Penso que no caso brasileiro, a tua pergunta é bem interessante, não é? Porque quando essa onda chega na América do Sul, nós temos aí algumas particularidades, não é, que vão dar uma coloração específica ao crescimento eleitoral desses partidos de direita, não é? São questões nacionais, não é? No caso brasileiro, nós tínhamos durante muito tempo um partido de esquerda no poder, não é? Que ao longo do tempo vai galvanizando uma oposição cada vez mais sistemática, não é? E se materializa no impeachment da presidente Dilma, né? E no caso do fenômeno Bolsonaro, eu acho que tem algumas particularidades de identificação, por exemplo, com o fenômeno Donald Trump, né? O que representou o Trump, que tem também, sem dúvida, aí nuances similares à europeia, um discurso contra a globalização, um discurso mais patriótico, não é? Mas eu acho que tem algumas especificidades, né? Por exemplo, um forte discurso contra a corrupção, não é? Para marcar um território de oposição a uma esquerda que ficou muito tempo no poder e acabou se envolvendo, não é? Em episódios, né, que remetem a casos de corrupção. E um outro aspecto que nós não devemos negligenciar de especificidade é um discurso um tanto quanto religioso, que na Europa, não é, fica no segundo plano, e no caso desse partido que está nascendo agora, não é, no cenário político brasileiro, e mesmo durante a campanha eleitoral, a questão da referência de Deus, de uma referência religiosa, não é, foi muito forte, foi muito ostensivo. E, de fato, este é um aspecto novo a se destacar na política brasileira. A gente tem um sistema aqui no Brasil de 30 e tantos partidos, né? Mas eu queria fazer essa comparação com um sistema como o americano, do bipartidarismo, né? Onde você tem democratas e republicanos, e que dentro de cada espectro você tem ali, por exemplo, nos republicanos, os de centro-direita, os de direita e até os da ultradireita. No esquema americano, é mais fácil controlar a ascensão dos extremos, e aí digo tanto de esquerda como de direita? Historicamente sempre foi assim, não é? As diferenças doutrinárias, elas se resolvem no interior dos partidos e, em geral, os partidos lançam candidatos, não é? Que passaram por esse filtro e são quase que praticamente ali o ponto de equilíbrio dessas várias tendências, né? Para ser didático, uma área cinzenta, né? Que representa o todo do partido. Isso se rompe com Trump, né? O Trump é um outsider, né? Ele vem de fora do partido republicano, né? E traz um discurso mais extremado, né? Mas uma vez governando, ele precisou bastante do apoio do Partido Republicano. E, aliás, sem o Partido Republicano, ele não conseguirá concluir o seu mandato. Porque a posição do Partido Republicano vai ser fundamental, né, dos deputados, dos senadores republicanos, para que o processo de impeachment, né, prospere ou não e chegue ao seu termo, né? Então, o modelo americano me parece interessante desse ponto de vista de institucionalizar no interior dos partidos, né, fazer uma depuração no interior dos partidos das suas diversas tendências. Bom, nós conversamos com o especialista em Relações Internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Sidney Ferreira Leite. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Valeu. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
Agora que estamos transformando o jeito que o brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque tá bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.